Olá pessoal, feliz sábado! Feliz sábado, gente! Estamos aqui mais uma semana para juntos revisarmos a lição da Escola Sabatina de Jovens. E aí, como foi a semana de vocês? Estudaram a lição? Estão preparados para revisar junto com a gente? Tivemos vários comentários, não foi, Esté, essa semana, a interação do pessoal falando aí. Você trouxe alguns comentários, algumas pessoas que comentou, que participou também da nossa revisão da semana passada. Muita gente comentou no Facebook. Aqui nós temos o Hélio, ele é de São José do Mipibu. Temos a Maria Francisca, o Reginaldo Alves, o Wesley. Muitas pessoas comentaram, muito obrigada, viu, gente? Não se esqueçam de compartilhar com os jovens da sua igreja no grupo do WhatsApp, mesmo que seja no sábado ainda de manhã, acho que ainda dá tempo, né, Sonara? Daquela revisadinha de manhã, meio cedo. Não esqueça de compartilhar para a gente estudar a lição, se aprofundar mais no estudo da lição da Escola Sabatina, viu? Toda sexta-feira, às 6 horas. Isso mesmo, o objetivo aqui é nos aprofundarmos, né? Aprendermos mais do que Deus quer nos ensinar através da sua palavra, né? Isso, Esther? Isso mesmo. Então vamos para aquela perguntinha básica aqui de todos os vídeos. E aí, vocês estudaram a lição em 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido vocês a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. Vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi a aliança permanente, e o texto-chave que baseou todo esse estudo foi o livro de Hebreus, capítulo 8, até o capítulo 10, verso 18. Durante esses capítulos, né, no decorrer desses capítulos, vemos que o que foi enfatizado por Paulo e também é o que estudamos, na verdade, durante essa semana, foi a ligação do santuário com a aliança eterna. E também o santuário, numa forma representativa dele ser um ensinamento pedagógico e fazendo referência ao plano da salvação. Então nós vamos ver que as instruções que Deus deu para Moisés, para o povo de Israel, para a construção do santuário aqui na terra, para Deus habitar no meio do povo, na verdade era uma réplica, era de um modelo muito maior, do santuário lá no céu, que a Bíblia diz que não foi construído por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. O santuário eterno, que mostra que a aliança que Deus fez é uma aliança eterna. A intenção de Deus de salvar o povo é antes mesmo do homem, da humanidade ter caído. Sonara, uma das coisas que a gente pode aprender com o estudo do santuário, lá em Hebreus capítulo 8, né, é que Deus, ele deseja estar no meio de nós, né? Antes do homem cair, do homem pecar, de Adão e Eva se afastarem da presença de Deus, né, o homem via Deus na sua glória, né? Adão e Eva tinham esse privilégio de ver o Senhor como Ele porque eles não tinham pecado ainda, né? Então, depois disso, Deus poderia ter simplesmente deixado o homem à mercê dele mesmo, né? Da sua condição caída, ter se afastado mesmo. Mas, como a gente viu, Deus, ele sempre teve prazer em mostrar seu amor e sua misericórdia. E o santuário revela que Deus, ele deseja estar no meio de nós, né? E o mais interessante, Esté, é perceber esse amor e esse cuidado de Deus por Ele, mesmo diante das nossas falhas, né, diante dos momentos que nós quebramos as alianças com Deus, mas que Ele tem esse desejo de permanecer no nosso meio, e o santuário, ele enfatiza muito isso pelo fato de que, às vezes, infelizmente, nós temos a necessidade de ter algo mais palpável, né? E assim, a partir do momento que Adão e Eva, eles pecaram, eles não tiveram mais a oportunidade de quê? De ver Deus pessoalmente, né? Então, de uma certa forma, ali seria uma novidade para eles não ter e não mais contemplar a imagem de Deus. E a partir do momento que Deus foi firmando essas alianças com o povo, foi construindo exatamente um santuário, uma réplica de algo que já existia no céu, né? Era para as pessoas sentir exatamente esse sentimento de conexão com Deus, né? De que eles iriam fazer algo que iria gerar
aquele sentimento de arrependimento dos seus pecados, e Deus estaria ali para interceder por eles e para perdoar os pecados dele diante do sacrifício que eles estavam fazendo, né? Então, assim, de uma certa forma, se tornava algo mais palpável e algo que eles poderiam sentir e ver que eles estavam fazendo, e Deus estava lá em favor deles. Trazia esperança, né? Uhum. Então, Sonara, depois dessa primeira lição, né, que Deus queria mostrar, que através do santuário Ele queria estar no meio do povo, a segunda lição, e na verdade o significado principal do santuário, era mostrar de forma didática para as pessoas o plano da salvação, né? Através de rituais e sacrifícios de animais. Mas qual era o significado desses rituais? E de que forma, Sonara, Deus ele queria impressionar a mente das pessoas com essas verdades, com esses sacrifícios de animais? A gente pode até focar em algo assim bem simples, né? Esses sacrifícios eram necessários por quê? Porque era necessário, na situação como pecadores, né, diante do pecado cometido, eles irem até o santuário, levar algo inocente, né, para morrer no lugar deles, em forma de um reconhecimento de arrependimento diante do seu pecado, né? Então, assim, a pessoa, né, se arrependia do seu pecado, pegava o cordeirinho inocente, né? Algo que não tinha culpa de nada, o bichinho. Não tinha culpa de nada, e levava até o santuário, né, e fazia esse sacrifício. E, assim, quando a gente para, Esté, para pensar, né, literalmente essa frase, né, não tinha culpa de nada, a gente se lembra literalmente, né, do sacrifício também que Jesus fez na cruz. Exatamente. Que ele não tinha culpa alguma diante dos nossos pecados, né? E foi necessário ele morrer na cruz para que até isso, né, ele tinha um plano especial, para que até hoje nós não tivéssemos essa atitude, né, de pegar um cordeirinho, ir até um santuário e sacrificá-lo em forma de arrependimento pelos nossos pecados, né? Então quer dizer que Deus ele queria mostrar realmente a consequência do erro das pessoas, né? Porque olhar para aquele bichinho que não tinha culpa nenhuma, né? Inocente, puro, frágil, né? E ele estava morrendo, e saber, ter a consciência de que ele estava morrendo porque eu pequei. Então, Deus ele queria mostrar isso para as pessoas, né? Porque ele estava querendo apontar para Jesus, né? Exatamente. E o mais interessante, isto é assim, para as pessoas ficarem mesmo com aquele sentimento de que foi eu que pequei, mas é necessário outra pessoa, outro ser, né, vir e morrer no lugar para levar a culpa de algo que eu fiz, né? Realmente esse sentimento também que Jesus queria que as pessoas sentissem, né? Isto aí é outro ponto muito importante, né, do santuário que podemos observar, e tem até aqui no estudo da lição, é que existe a expressão, né, de que o véu rasgou-se de alto a baixo. E a lição até traz essa observação de que não foi algo que rasgou de baixo a cima, né, para não dizer assim que foi algo vindo do ser humano, mas sim algo divino, né, uma obra divina, que aquele momento ele iria representar uma situação divina relacionado à salvação de vida daquelas pessoas que estavam se arrependendo diante dos sacrifícios, né? Tipo assim, o Deus que um dia disse ao povo, vocês vão agora fazer sacrifício de animais, né? E isso vocês vão fazer todos os dias para representar a remissão dos pecados de vocês. Chegou um momento na história que o verdadeiro Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, ele veio e Deus, né, ele mesmo que tinha estabelecido esse sistema, agora ele disse, não precisa mais, o verdadeiro Cordeiro veio. Isso só enfatiza mais o tema da lição da semana, aliança permanente, né? Foi a partir desse momento, né, que Deus ele enfatizou a sua aliança ali para todo sempre, né? Já vinha para todo sempre, ele apenas agora completou, né? Pronto, completou, para que algo não fosse mais necessário, porque ele agora ia dar daquilo, né? Ele ia dar o seu único filho para ser o cumprimento da aliança, né?
E Sonara, eu fico imaginando a primeira vez que o ser humano fez isso, que na verdade foi com Adão e Eva, né? Naquele dia que Deus chamou Adão e Eva e eles não vieram porque estavam envergonhados, estavam nus, Deus ele fez roupas para eles e aquele animal que ele matou era justamente o primeiro sacrifício de animais que eles conseguiram ver o resultado do pecado deles, né? Aquele animalzinho que morreu para dar roupas novas para eles era a representação de Jesus, né? E Esther, assim, agora se a gente assim for bem imaginar essa situação, quão triste foi, né? Depois assim deles eles cuidaram daqueles animais, foram eles que foi Adão que colocou os nomes neles, né? E estava ali, eles conheciam a perfeição. E agora o que eles teriam que fazer? Matar um animalzinho, algo que não tinha nada a ver, né, Esther? Então, assim, creio eu que eu acho que foi uma situação mais triste do que é hoje, né? Hoje Jesus já morreu por cada um de nós. Aquelas pessoas do tempo do santuário, né, que era necessário eles irem até lá fazer o sacrifício, também passava por um momento de tristeza. Mas imagina a primeira morte. A primeira morte. Primeiro sacrifício. Tudo era perfeito, né? No Éden. Eles só conheciam a vida, a alegria, a felicidade. Tudo era perfeito, tudo era... As folhas eram verdes, os animais vivos, né? E eles terem que matar e presenciar ali a primeira morte da humanidade, né? Acho que eles pararam... Muito impactante, muito impactante. Então, assim como foi impactante para eles, né? Eu acredito que Deus ele quer que a gente enxergue a consequência do nosso erro. Então, por isso, né, que Deus deu o sacrifício de animais para as pessoas terem sempre diante de si essa visão da consequência do pecado deles e como que ele é forte, né? E eu acho que também foi o momento que eles pararam e pensaram o que foi que fizemos, né? A partir daqui, como será, né? Sim. Eu acho que na hora tava... Enfim, é uma situação assim, muito... A gente fica se imaginando, né, como foi aquele momento, né? E também, baseado nesse comentário que você fez, por isso que o santuário também é considerado como... Até a lição fala, né? É uma forma pedagógica. É um momento que também serve para ensinar, né? Ao povo o porquê que está acontecendo aquilo, né? E de que existia esperança, né? Porque no caso, quem não ia era morrer, o fim, né? Isso, não era o fim. Mas que a esperança ainda assim trazia dor, né? Eles não iam morrer, mas alguém ia morrer no lugar deles. E era quem? Jesus, né? Todos aqueles cordeiros, Deus queria que eles estivessem diante de si, que um dia Jesus ia vir e iria morrer como aquele cordeirinho. Então hoje, né? Assim como aquelas pessoas, né? Que faziam o sacrifício de animais, elas tinham consciência do quão o pecado era, né, cruel. Hoje a gente não pode se esquecer de olhar para Jesus, para a cruz de Jesus. Eles tinham aquela consciência, todos os dias eles faziam aquele sacrifício, né? Quando Jesus veio, não se tornou mais necessário. E agora nós, a partir da morte de Jesus, devemos sempre estar olhando para a cruz, para ter consciência de quão cruel é o pecado, né? E não perder de vista isso, né? Porque é isso que conduz a gente ao arrependimento, né? Ver que o meu pecado caiu sobre alguém inocente. E quem era esse alguém? O próprio Deus, né? A quem eu ofendi, Jesus. Isso, assim, traz um sentimento de que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, assim, isso traz um sentimento que nunca devemos nos esquecer. Né, que não é apenas para olharmos para o passado e toda a história, mas é para olharmos mesmo para o presente e para o futuro, de que Jesus ele morreu por cada um de nós, né, inocente, não tinha culpa alguma, mas nos deu essa oportunidade, porque foi uma oportunidade, mas que mesmo assim ainda há consequência quando nós pecamos. Não é necessário fazer o sacrifício, porque o sacrifício maior já foi feito. Mas de que existe ainda
consequências dos nossos pecados, das nossas escolhas. Então, é para esse pensamento, esse tipo de sentimento, na verdade, nunca sair, né, das nossas mentes, dos nossos corações, para a gente sempre lembrar disso, né? E só que o mais interessante e o mais gratificante é que hoje não existe santuário mais na terra, né? Sim. Existe no céu, e além de Jesus ser o próprio sacrifício, ele é o quê também? Ele é o sacerdote, né? Antigamente existia um sacerdote que era o intermediário, né? Que ligava o ser humano, ele pegava o sacrifício que as pessoas traziam, né? Os animaizinhos, e ele de certa forma ligava o homem a Deus. Só que Jesus, além de ser o próprio sacrifício, ele é o nosso sacerdote. É ele quem nos une ao Deus, né? Une a humanidade a Deus. Então, Jesus nesse momento, ele está lá no santuário celestial. E neste momento, exatamente, imagine, pensar nesse momento que Jesus está apresentando a gente em oração ao Pai, né? E quando a gente vai a Deus e pede perdão a Ele pelos nossos pecados, ou vai conversar com Deus, o que acontece? Jesus, ele mostra os méritos dele. Então, Jesus, nesse momento, está intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. A gente não pode perder isso de vista, né? Porque eu acredito que a gente teria menos receio de se achegar a Deus depois que a gente erra, depois que a gente peca, tendo a consciência de que, nesse momento, nós temos um advogado, alguém que não desistiu de nós, Jesus. Todos os dias, ele apresenta a Deus essa oração ao Pai por nós, né? Verdade. E espero que vocês aí de casa tenham sentido esse mesmo sentimento, né? De gratidão e de felicidade por existir, né? Esse sacerdote lá no céu, né? Assim, eu costumo dizer que eu sempre gosto muito de escutar músicas que exaltam e falam do amor de Deus, né? Da misericórdia, da graça. E também gosto de assuntos, né? Que exaltam isso também. Porque isso me faz lembrar o quanto eu não sou merecedor. Porque quando a gente olha o amor perfeito, a graça, né, e todos esse contexto de aliança que Deus fez com o povo, você lembra que você não merece isso. Mas Deus, ele constantemente, né, ao longo da lição, né, já estamos quase no finalzinho desse trimestre, falta apenas 2 lições. Mas aí a gente para e pensa que desde o início ele está só renovando as suas alianças, né? E dentro delas ele sempre apresenta algo para nos ensinar, né? Que não é por esse caminho, mas é no foco de você ter em Jesus, né? Que é a saída para todo o nosso pecado, né? É verdade, Samara. Isso é muito gratificante. Espero que a mensagem, né, todo esse estudo tenha ficado no seu coração e também tenha enchido o seu coração de esperança diante da graça e da misericórdia de Deus, né? E que a gente convida também vocês a pegar o link desse vídeo e compartilhar com os seus jovens para eles estudarem também e aprender mais sobre essa nova forma que Deus está nos mostrando através do santuário para nos ensinar. Né? Então pega esse vídeo, compartilha aí para todo mundo, que ainda dá tempo de estudar, né? Para amanhã vocês revisar todos juntos. Nós desejamos um ótimo sábado para vocês e até a próxima semana. Tchau!